Nesse vídeo você vai se libertar aí das amarras, das correntes desse mercado maldito e mercenário do desenvolvimento pessoal, né, da produtividade, que eles usam justamente a produtividade para te mostrar que você é capaz de fazer coisas incríveis e você pode fazer o que você quiser no menor tempo possível e, enfim, fazer coisas que você sempre sonhou em fazer só sendo produtivo. E eu vou te mostrar o porquê que isso é uma mentira de várias formas, porque eu vou te mostrar aqui alguns mitos que as pessoas mais acreditam, né, e que você provavelmente acredita também. E só deixar claro que eu não acho o mercado de desenvolvimento pessoal um mercado maldito e mercenário. Existem muitos outros mercados que são bem piores do que esse, pode acreditar, mas é um mercado que realmente ele precisa, né, todos os mercados, todos os nichos, eles precisam se apoiar em algumas ideias, sejam elas polêmicas ou até um pouco manipuladoras ou não. Então, o mercado de desenvolvimento pessoal mais voltado para a produtividade, para organização e essas coisas assim, eles se apoiaram em algumas ideias de produtividade que você provavelmente acreditou em algum momento e que você provavelmente ainda acredita ainda hoje. Então eu vou te mostrar 6 desses mitos aqui que podem estar te travando aí de alguma forma. Então o primeiro mito provavelmente é um que você já conhece muito bem, né? Que é você acreditar que produtividade é fazer o máximo de coisas no menor tempo possível. Bom, e por que eu acho que a gente é muito levado, né? Muito guiado a acreditar nisso aqui, né? Principalmente porque o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar. É igual aquela ideia, né? De o nosso cérebro, nossa mente não sabe diferenciar realidade de fantasia, de imaginação, não sei o quê. Eu acho que aqui é a mesma coisa, né? O nosso cérebro, ele não sabe diferenciar quando você tá fazendo alguma coisa de útil, alguma coisa de valor que realmente vai gerar algum resultado no futuro, do que você fazer alguma coisa que não é útil, você só tá se ocupando ali para fazer alguma coisa, para passar o tempo. E, enfim, se você tá fazendo alguma coisa na prática, o seu cérebro meio que acredita que você tá fazendo alguma coisa de útil, né? Porque você também consegue manipular ele de alguma forma, né? Então, a gente acreditar que fazendo o máximo de coisas possível, a gente tá sendo produtivo, é a gente basicamente manipulando o nosso cérebro e falando para ele assim, porra, hoje eu fiz coisa pra cacete, a minha lista de tarefas tava com 10 coisas no começo do dia, eu terminei a lista com 3 coisas, então, porra, eu fiz 7 coisas ali, eu fiz 7 tarefas, então eu fiz muita coisa, então agora eu posso receber uma recompensa ali, posso fazer alguma coisa que eu quero fazer ali, porque eu mereço isso e tal. Então, essa, inclusive, é um dos pontos, né, um dos motivos do porquê a produtividade é um mercado grande, né, porque essa é uma técnica, né, essa técnica de recompensa é uma técnica que realmente funciona muito bem e que você consegue criar como se fosse um jogo ali com o seu cérebro, né? De você fazer coisas e você vai fazendo as coisas e vai se dando recompensas, né? Então, por exemplo, eu vou terminar esse projeto hoje ou essa semana e aí quando eu terminar esse projeto eu vou, sei lá, viajar, eu vou tomar um café, eu vou comer alguma coisa que eu gosto, vou pedir alguma coisa no iFood. Então, quando você se dá essas recompensas, o seu cérebro ele fica muito mais feliz, entre aspas, e ele gosta muito mais do processo quando você faz isso, né? E você consegue medir muito mais fácil essas ações, né, que você faz, se você coloca elas numa quantidade grande, né? Então, você fazer 5 tarefas que não são tão importantes no seu dia, talvez, se você ainda não conseguiu educar o seu cérebro de outro jeito, seja muito mais recompensador e muito mais prazeroso do que você fazer uma tarefa que é super importante e que é difícil no dia, né? Porque você vai olhar pro seu dia e vai ver, porra, fiz uma coisa só. Apesar de ser uma coisa muito importante, é só uma coisa que eu fiz e eu tinha, tipo, sei lá, 3, 4 coisas pra fazer. E é por isso, inclusive, que o livro A Única Coisa é tão poderoso, assim, porque ele mostra justamente essa ideia que é contrária à ideia que a gente acredita tanto, né? Que a gente acreditou por tanto tempo, que é de você fazer tantas coisas, você tá sendo produtivo. Esse livro, sempre que eu tenho a oportunidade de citar ele, eu vou citar, né? Que é o livro A Única Coisa. Ele te mostra que a maior satisfação dos seus dias, né? E a maior satisfação que você vai ter sendo produtivo é quando você define uma ou duas tarefas, pouquíssimas tarefas que são muito importantes e vão gerar um resultado e você foca o seu dia inteiro para fazer elas, em vez de você fazer justamente isso que eu falei, né? De pegar várias tarefas e fazer várias coisas que não são tão importantes, mas que você só vai estar se ocupando ali para fazer elas. E aí esse livro acabou ficando muito famoso e muito conhecido por isso, né? Porque foi um dos poucos livros que ensinaram e que mostraram essa ideia com clareza pra gente entender realmente que, porra, eu preciso focar mais e aprender a priorizar menos tarefas e mais importantes do que só simplesmente escrever tarefas ali na mesa de tarefas e terminar
terminar o dia com 7 tarefas feitas que não são tão importantes. Então, enfim, tem uma destrinchada aqui, ó, do que eu acho que seja isso, mas é um dos maiores mitos, realmente. Muita gente acredita nisso ainda. E a gente sempre vai ser levado a acreditar nisso enquanto não tiver educado o nosso cérebro a pensar de outro jeito, né? Então, esse livro, A Única Coisa, é um dos elementos que me fizeram parar de acreditar nisso e focar em fazer coisas que realmente são mais importantes do que ficar só fazendo tarefas que vão só me ocupar no dia a dia, né? Segundo mito, delegar é sempre produtivo. Cara, isso aqui também é um mito que eu acho que não é tão conhecido. Então, eu comecei com um muito conhecido e muito famoso, e o segundo já não é tão conhecido. Porque, assim, a gente acha que você contratar pessoas e você, sei lá, delegar tarefas que são mais simples, que são importantes, mas são mais simples e talvez são mais urgentes, quer dizer que você tá sendo produtivo, que você tá meio que separando o seu tempo, né? Você tá salvando o seu tempo para fazer coisas mais importantes que você precisa fazer. Só que, cara, dependendo do momento, dependendo da pessoa que você vai fazer isso, dependendo do processo que você vai passar para a pessoa, dependendo da sua comunicação com a pessoa que vai fazer a tarefa que você pediu, pode ser uma catástrofe, assim. Eu lembro que eu já contratei uma pessoa para fazer uma coisa simples para mim, na época que eu trabalhava com design, e aí eu tava cheio de coisa para fazer, assim, eu tava quase tendo um burnout, assim, na época, eu acho que foi o segundo burnout que eu tive depois, um pouco depois disso, e aí tinha muita coisa para fazer e eu precisava de alguém para me ajudar. Aí eu entrei no grupo do Facebook lá para buscar alguém para fazer aquilo para mim, uma coisa bem simples, assim, que realmente quem trabalha com aquilo que eu queria que fizesse ia fazer rapidão e não ia ter problema nenhum. Mas aí, né, óbvio, você já deve imaginar que eu contratei essa pessoa, ela tinha um portfólio excelente, assim, eu achei muito bom, e aí eu contratei, paguei certinho ali e tal, e aí eu dei todas as informações, né, que ele precisava fazer ali. Até então, beleza, né, ele aceitou, tal, tranquilo. Aí, quando ele foi fazer, né, eu tava fazendo ali algumas outras coisas, tinha realmente me salvado algum tempo só de ter passado aquelas coisas para outra pessoa, mas quando ele me entregou, né, o resultado do trabalho foi simplesmente pior do que se eu tivesse feito eu mesmo, né, se eu tivesse tirado um tempo eu mesmo, porque ele conseguiu errar coisas que não era nem possível errar, assim, tipo, erro gramatical de texto, eram umas artes que ele tinha que fazer, ele errou coisas no design ali, errou textos que depois eu tive que arrumar, só que eu tive que refazer as artes que ele fez, porque eu não conseguia nem pegar o arquivo de novo, né, porque ele não tinha me passado o arquivo. E o pior, essa pessoa, ela me entregou isso, me entregou a primeira versão que eu pedi, né, a primeira leva de artes que eu pedi, que eram poucas artes, assim, eram uns 3, 6 artes, sei lá. Ela me entregou e foi viajar, e foi pra um lugar, e essa pessoa levou o notebook e tudo mais, só que ele, tipo, deu umas desculpas lá de que não podia fazer tal coisa e tal. Mano, foi viajar, foi tirar férias, sei lá, foi dar uma descansada depois, um dia depois de me entregar o negócio, e eu precisava de uma outra leva depois de pouco tempo. Então foi viajar e eu não consegui, tipo, pedir as alterações, pedir as correções pra ele fazer. Então, no fim das contas, eu consegui usar algumas artes, das 6 que eu pedi, eu consegui usar, tipo, 4, 3, sei lá, e o resto eu tive que refazer. Então, eu tive mais tempo e me estressei mais no processo de delegar tarefas e, pô, me ferrei mais no processo de delegar do que se eu tivesse feito eu mesmo. Então, assim, delegar é uma coisa que a gente não pode fazer de qualquer jeito. Claro que é uma puta de uma oportunidade da gente conseguir tirar muito peso das nossas costas, né? Principalmente para empreendedores que têm pequenas e médias empresas, né? Principalmente pequenas empresas, né? De você querer fazer várias coisas, né? Você mesmo, porque, sei lá, por falta de confiança ou porque você não achou uma pessoa certa ainda para fazer aquilo para você, você vai fazendo e vai se enchendo de tarefas, de coisas operacionais para você fazer, mas uma hora isso não dá certo, você precisa realmente escolher delegar e achar a pessoa certa para fazer isso para você. Mas saiba que quando você for delegar, você precisa tirar um dia inteiro para estudar isso, para saber como fazer isso de um jeito certo, de achar a pessoa certa, de conversar com a pessoa, de fazer uma reunião de verdade de 1 hora, sei lá, dependendo da complexidade da tarefa, precisa realmente saber que a pessoa é a pessoa certa. Eu aprendi isso na pele e eu nunca mais vou delegar do jeito errado, né? Então tem todo um jeito certo de você fazer isso. A mesma pessoa sendo especialista na área, ela ainda vai ter dificuldade de entender o que você quer. Então é um processo meio sensível aí que a gente nem espera que pode dar tão errado, né? Terceiro mito, não existe produtividade sem disciplina ou rotina rígida. E para adicionar aqui, né, que é a mesma coisa praticamente, pessoas disciplinadas são mais produtivas. Cara, isso aqui, eu sofro na pele isso aqui também, né, porque eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa que eu sou muito sistemático, então eu gosto de sistemas, eu gosto de seguir um roteiro ali nos meus dias, né, apesar de ser uma pessoa criativa também e gostar dessa liberdade
liberdade desses momentos que eu tenho de, porra, pensar, me planejar, escrever, fazer coisas que não são necessariamente operacionais ali, que eu vou botar a mão na massa, mas eu aprendi aos poucos que eu preciso ter esse equilíbrio, né? Você não pode nem ser tão disciplinado e tão sistemático assim, você precisa ter uma certa liberdade no seu dia a dia, porque senão você vai ficar, porra, preso na sua própria mente, né? Na sua própria cabeça, e aí pra sair depois é foda. Mas, obviamente, você também não pode ter tanta liberdade assim, né? Você não pode ser tão solto assim, porque senão você não vai pra lugar nenhum. Então você precisa ter clareza de pra onde você vai, você precisa ter objetivos, você precisa saber o que você precisa fazer pra chegar onde você quer chegar, e aí você meio que traça um plano pra fazer isso, né? Então o plano é os processos e os planos, os projetos é justamente você pegar um objetivo que você tem, que tá aqui em cima, na hierarquia, e você meio que separa e destrincha esse objetivo em tarefas, né? Então em ações, e aí vira projetos, você joga para um gestor de tarefas, um gestor de projetos, e aí ele vai passar cada tarefa e cada responsabilidade para os colaboradores da empresa, por exemplo, cada pessoa vai saber o que fazer, e aí essa é a questão de você ter um sistema ali para trabalhar, né? Ter uma disciplina e ter comprometimento com os projetos, mas também levar a sério essa questão do equilíbrio, né? De você também ter uns momentos que você pode ficar mais tranquilo, de você ter uma clareza maior. Então, nunca busque só ser disciplinado, assim. Tipo, nunca procure ter uma disciplina que vai te fazer chegar a algum lugar e só foque nisso. Não funciona, assim. Não é porque você é disciplinado, não é porque você consegue seguir um plano e nunca parar até terminar alguma coisa que você vai ter uma produtividade legal no seu dia a dia, né? Que você vai conseguir não procrastinar ou algo do tipo. Você precisa realmente ter esse equilíbrio. Pode pender para um lado ou para o outro, mas o equilíbrio é sempre a melhor opção que você pode seguir aqui. Quarto mito: planejamento garante produtividade. Esse aqui é praticamente o terceiro também, né? Mas está bem conectado ali, que é você justamente achar que você ter um planejamento e você passar muito tempo pensando nas coisas e idealizando o processo que você vai ter até para realizar alguma coisa, para entregar algum projeto, alguma coisa, que você vai garantir que quando você começar a fazer o processo de botar a mão na massa, que você vai realmente ser produtivo e conseguir seguir uma linha ali de um jeito com comprometimento ali e não vai procrastinar e tudo mais, porque tem vários tipos de pessoas, né, nesse assunto de produtividade. Tem aquelas pessoas que realmente gostam tanto de planejar que elas sempre vão querer planejar e sempre vão querer mudar coisas no processo e ficar sempre olhando de cima aqui, né? E nunca botar em prática, a não ser que seja uma pessoa que é paga para fazer só isso, né? Mas existem esse tipo de pessoa e existe o tipo de pessoa que também só faz sem planejar, né? Então, de novo, eu volto no equilíbrio de você saber a hora de planejar, a hora de corrigir as coisas, a hora de aprimorar, a hora de comunicar algumas coisas e a hora de botar em prática e testar no curto prazo, assim, e testando e vendo como que tá funcionando e vendo onde que você precisa corrigir cada coisa. Eu também sempre gostei muito de planejar, né? Eu também sempre gostei da outra parte também, de você botar em prática. E eu sei que, porra, botar em prática, fazer as coisas de verdade é muito mais difícil, muito mais desafiador. Você precisa se comprometer, você precisa realmente definir um momento do seu dia, ou sei lá, uma rotina de você vai começar o dia, você vai olhar para sua lista de tarefas, você vai corrigir o que tem que corrigir, você vai jogar para amanhã, você vai adiar o que tem que adiar, e aí, a partir de tal horário, ou quando você acabar de planejar a sua lista de tarefas, você vai lá e começa a trabalhar, e você bota em prática aquelas tarefas, e aí quando você fizer, sei lá, uma tarefa, você volta para planejar e tal. Então, se você quiser buscar esse equilíbrio, ou se você quiser, tipo, ser menos planejador, ou só parar de pensar tanto na prática, né, você precisa realmente ter essas formas, esses hábitos no seu dia a dia para ter mais equilíbrio. Quinto mito: quem é produtivo nunca procrastina. Bom, isso aqui é aquela coisa de realmente ser um mito que ninguém sabe ao certo muito bem por que ele existe, né? Porque é aquela questão da gente não saber exatamente o que significa produtividade, né? O que é ser produtivo. Se não é você fazer muitas coisas no menor tempo possível, né? Você fazer o máximo de coisas no menor tempo possível, o que é então ser produtivo, né? Pra mim, produtividade é justamente, pra gente responder esse quinto mito aqui, produtividade é justamente você fazer
fazer tarefas e fazer ações que vão gerar algum resultado que tem alto valor no seu negócio, no seu dia a dia, e fazer elas no tempo que precisar fazer. Então você garante a qualidade, você garante a quantidade, né, de tarefas que você vai fazer. Então você estipulou para fazer 2, 3 tarefas que têm esse alto valor, então essa é a quantidade de tarefas que você vai ter que fazer, e você garante a qualidade. Você vai tomar o tempo que precisar para fazer cada tarefa com qualidade, para entregar aquilo com o nível que precisa ser entregue. Então, para mim, produtividade é isso. Então, assim, quem é produtivo nunca procrastina. A gente sabe que para você ser produtivo, você precisa também ser estratégico, porque você precisa ter esse olhar um pouco mais analítico de, porra, quais tarefas, quais ações que eu preciso fazer que são mais importantes. Então não é só você começar a trabalhar e você fazer qualquer coisa, né? Por isso que procrastinar não é necessariamente uma coisa ruim. De novo, o equilíbrio. É foda de tentar fugir disso, porque é tudo a gente precisa ter esse equilíbrio. Mas só pelo fato de você ter esse tempo de planejar as coisas antes de realmente começar a botar em prática, que seria esse momento de você olhar para os seus projetos e definir quais são as tarefas mais importantes que você precisa fazer para terminar aquele projeto no menor tempo possível. Só de você ter esse processo no meio da sua rotina, do seu dia a dia, da sua semana, você já tem a chance de procrastinar. E também depende muito de energia, depende de várias coisas, né? Procrastinar, como eu disse, não necessariamente é uma coisa ruim e ao mesmo tempo ela depende de muitas coisas que você precisa fazer para ter uma qualidade na sua produtividade. Então, existem os níveis de procrastinação, né? Até um certo nível é até saudável, porque você consegue, de novo, equilibrar essa questão da ação e da criatividade, né? Da imaginação aí, que você consegue aflorar a sua criatividade, você consegue ter mais ideias e melhores ideias, você estuda, então você consome coisas ali novas para você ter mais ideias no futuro, para você botar em prática de um jeito melhor. Então uma coisa não anula a outra, por isso que essa frase aqui é uma mentira, né? Que quem é produtivo nunca procrastina, porque procrastinar é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo teria que fazer, né? E num nível saudável. Então, você ser produtivo, você pode ser produtivo um dia e você pode não ser tão produtivo no outro dia. Não é preto no branco, assim, não é 880. É uma coisa que um dia você é produtivo, porque as condições do seu dia ali foram bem, então você acordou de bom humor, você comeu um café da manhã que deu energia pro dia inteiro, você não teve tantos estresse no começo do dia para você conseguir manter o dia numa energia boa e você conseguiu ser produtivo porque tinha uma tarefa importante para você fazer, você queria fazer alguma coisa, você conseguiu falar com alguém no tempo que você precisava. Então, cada coisa, né, cada coisa que acontece meio que te mostra como que vai ser o seu dia, né? Então, existem dias que eu tô bem produtivo e o meu dia começou bem. Existem dias que eu consigo ser produtivo também, mas o meu dia, mesmo tendo começado mal. Existem dias que o meu dia começa super bem, eu tô de bom humor, eu fiz coisas que eu gosto de fazer, mas eu não consigo ser produtivo, porque, sei lá, tem projeto que eu não quero fazer, tem coisas que eu não quero fazer, que eu não tô com vontade no dia, e aí eu categorizo aquele dia como não tão produtivo, mesmo tendo feito coisas importantes. Então, existem vários níveis pra gente categorizar cada coisa aqui, né? Por isso que não é preto no branco e você precisa sempre equilibrar esses dois aí. Bom, então pra acabar aqui, né? Sexto mito, pausas são perda de tempo. Isso aqui eu, inclusive, acreditava até alguns anos atrás, né? Quando eu comecei a trabalhar no digital, né? Quando eu comecei a trabalhar com o meu negócio digital, eu achava que todo o tempo que eu tinha no meu dia era um tempo útil e eu precisava realmente usar ele para alguma coisa de útil. Então eu nunca tinha essa ideia de, porra, eu vou pausar agora, vou fazer um intervalo ali de 5, 10, 15 minutos, sei lá, você deve conhecer o método Pomodoro, né? Para você usar o seu tempo e dar essas pausas de ter criatividade, né? De dar uma pausinha ali, tomar um café, fazer alguma coisa, depois voltar para trabalhar e ficar mais uns minutos trabalhando ali, 1 hora, 50 minutos, 25 minutos, sei lá. E aí você depois pausar de novo e fazer, sei lá, quanto que dá? Acho que uns 5, 6 ou 7 vezes essas séries de tempo e de pausa. E esses métodos, eles existem por um motivo, né? Porque eles funcionam. Então, quando eu comecei a usar isso aqui, na época que eu achava que realmente eu não podia perder tempo para nada, assim, tinha que fazer tudo que era ao meu alcance no dia. E aí, né, você deve saber o que aconteceu. Tive alguns burnouts nessa época, inclusive. E aí, quando eu comecei a fazer o Pomodoro, eu vi que, porra, funciona, né? Porque a gente desliga o nosso cérebro depois de usar
usar ele num tempo muito grande, a gente consegue desligar e consegue fazer ele pensar, né? E não simplesmente focar em fazer alguma coisa e botar em prática alguma coisa e usar a nossa energia para alguma coisa de útil, né? Porque, cara, se você trabalha e dá poucas pausas, ou se você trabalha muitas horas por dia e não para de trabalhar e tá sempre fazendo coisas muito estratégicas ou muito operacionais, você tá quase virando um robô, né? Porque o robô é basicamente isso, ele não pensa, ele só faz ali, ele só continua fazendo. Você, uma hora, você vai meio que perder esse tato de você saber o que você precisa fazer, o que é importante você fazer. Você não para analisar as métricas do seu trabalho, por exemplo. Tinha uma época que eu usava um aplicativo, uma ferramenta, que ele basicamente fazia um traqueamento, vamos dizer assim, né? Um rastreamento do tempo que eu usava para cada tarefa. Então, na real, ele só contava o tempo que ficava numa tarefa, né? Porque era tudo meio manual, assim. Eu escolhia a tarefa que eu ia trabalhar ou o projeto que eu ia trabalhar naquela hora, e aí eu apertava um botão, ele começava a contar o tempo, e aí quando eu parava de trabalhar naquela tarefa ali, naquele projeto, eu apertava de novo o botão, ele parava, e aí ele criava um bloquinho de tempo ali na tela. Eu usei por muito tempo isso aí, né? E depois no final do dia ele contava, né? A quantidade de tempo que você ficou trabalhando. Então era legal de eu ver como que eu funciono trabalhando, né? Em quais tarefas eu passo mais tempo, como que o meu foco é diluído ao longo do dia, né? Ou qual horário que eu procrastino mais. Então era bem legal, inclusive. Eu vou deixar até o nome na tela aí, é Toggle Track, eu acho. Eu usava isso na época que eu trabalhava forte, assim, em vários projetos diferentes. Tem muita freelancer que usa esse tipo de ferramenta para definir, né, para escolher um valor, um preço para a própria hora, né? Então você meio que trabalha por uma hora e você mensura de alguma forma, de um jeito meio subjetivo, assim, ó, o resultado que você entregou em uma hora. E aí você consegue estipular, né? Você consegue meio que escolher e definir um valor para aquela hora. Então, enfim, tem muito freelancer que usa isso aqui e muito freelancer que também faz cálculo, né, para ver o valor da hora de cada um. Mas é um tipo de ferramenta bem legal que eu gostei bastante de usar na época que eu usava, e dá para você mensurar bastante coisa, dá para você automatizar isso, dá para você, sei lá, gamificar isso também. Então é bem legal de você fazer isso. E aí volta, né, essa questão das pausas, que você realmente, cara, não pode ser um robô, tá ligado? Você vai só piorar a situação. Todo mundo sabe que não é saudável também. É assim que você fica cada vez mais perto de ter um burnout. Então, uma técnica legal que eu fiz, algumas das técnicas, né, legais que eu já usei, posso te recomendar. Eu já citei algumas aqui, né, do Pomodoro, desse Toggle Track também, né, para você rastrear o seu tempo. Eu sempre vi uma galera usando o calendário, né, essa questão de você colocar as suas tarefas numa agenda, né, num calendário, e você vê os blocos de tempo ali para cada tarefa. Eu nunca consegui fazer isso, porque apesar de eu ter uma rotina bem simples, vamos dizer assim, né, então sempre de manhã eu tenho a mesma rotina e de noite eu tento também ter a mesma rotina, mas ao longo desse período, depois da manhã e até de noite, assim, eu não tenho rotina. Então eu coloco as tarefas que eu preciso fazer numa lista de tarefas, basicamente, e eu só estipulo quais que eu vou ter mais prioridade para fazer. Então, as que eu tenho mais prioridade, as que são mais importantes ou mais urgentes de eu fazer, eu faço simplesmente no começo do dia, quando eu tô com mais energia, e depois eu vou deixando as outras tarefas que são menos importantes, mas também são importantes, só que não são tão urgentes, eu também preciso fazer, eu vou deixando pro fim do dia, assim. Então, quando eu terminar a tarefa mais importante, eu vou lá e começo a outra tarefa. Então, é simplesmente isso. Eu não consigo usar calendário, essa blocagem de tempo que chama, né? Mas tem muita gente que usa, tem muita gente que acha que funciona muito melhor assim. Então, é outro jeito de você trabalhar, é outro jeito de você ter a sua produtividade e testar, porque, cara, como última dica aqui, eu fui falando dos mitos aqui, fui dando algumas dicas para você colocar em prática, né? Que eu sempre gosto de focar na objetividade aqui do conteúdo. Você precisa testar, não tem jeito, não tem como você achar que o jeito que tal pessoa funciona e tal pessoa faz o planejamento do dia ali, ou as técnicas que a pessoa usa para ser mais produtiva, que vai funcionar para você, porque cada pessoa tem um jeito de trabalhar, cada pessoa tem um jeito de ver as coisas, cada pessoa tem um horário do dia que percebe que tá mais ativa ali, se é depois de comer alguma coisa, se é antes de comer, se é depois do café da manhã. Então você sempre precisa fazer essa análise você mesmo, né, de como que você trabalha durante o dia, quais são os projetos que você mais gosta de fazer também. Aí você pode deixar pro final do dia, né, para você ter alguma coisa legal para fazer no dia e servir quase como se fosse uma recompensa. E também essa questão da recompensa é importante também, de você ver se você funciona bem com recompensa, se você não passa do ponto, talvez, né, se recompensa demais por pouca coisa, se você consegue realmente equilibrar essa questão, porque recompensa também é importante. Por isso que a gamificação de coisas, né, ficou
tão famoso assim. Teve até filme que você conseguia jogar o filme, né? Aquele do Black Mirror, né? Teve só aquele, né? Inclusive, depois ninguém mais fez filme desse jeito. Mas tinha uma época que, cara, a gamificação tava tão em alta que as pessoas estavam percebendo que aquilo realmente funcionava. Então, vamos aplicar isso, vamos colocar em várias coisas diferentes, né? Colocar em aplicativo de educação, em software de, sei lá, software de desenvolvimento pessoal, alguma coisa, e até empresas grandes começaram a aplicar a gamificação na sua gestão ali para a equipe ficar mais motivada e conseguir realmente ter uma sensação de progresso dentro da empresa também, né? Então, você gamificar de alguma forma, e a recompensa é só uma das técnicas de gamificação, né? Eu nunca falei sobre gamificação, então eu nunca estudei tanto sobre isso, mas eu tô criando um sistema no Notion aqui para gamificar o dia a dia e a rotina. Talvez algum dia eu mostre aqui no canal, mas é isso, é uma das técnicas que você consegue ter muito mais liberdade no seu dia a dia e muito mais prazer em fazer as coisas, né, da sua rotina, porque se for só, cara, tarefa, só ação, só estratégia, só análise de dados e análise de números e coisas, você uma hora vai ficar cansado se você não gostar de fazer o seu trabalho, né, e é normal não gostar de fazer um trabalho se você realmente faz só pelo dinheiro, se você tá num momento de urgência na sua vida, mas você sempre buscar formas diferentes de gostar mais de fazer a coisa, né, e de ter mais prazer é sempre bem-vindo. Então, essas outras ferramentas que eu te passei aqui, né, que é o Pomodoro, Toggle Track, eu acho que é assim, gamificação, blocagem de tempo. Vixe, falei várias coisas aqui, hein? Você pode testar cada uma dessas coisas aqui, que são técnicas para você conseguir ter mais produtividade no seu dia a dia. Mas é isso. Esse aqui é o vídeo. Espero que tenha esclarecido algumas coisas aí para você e realmente tenha te ajudado a entender um pouco melhor essa questão da produtividade, né? Que a gente sempre tem umas ideias erradas sobre qualquer coisa que cai no mercado e qualquer coisa que as empresas precisam trazer enredos, né? Trazer narrativas para fazer as pessoas acreditarem nisso. Então é uma questão do marketing também, né? Que as empresas precisam fazer isso para as pessoas acreditarem e comprarem a sua ideia de um produto, de um serviço, de alguma coisa, de uma solução no geral. Então, se você curtiu, deixa o like aqui para eu saber, porque eu sei que eu posso trazer mais como esse aqui. E também se inscreve no canal se você quiser continuar acompanhando, quiser continuar, enfim, aprendendo coisas de gestão, de produtividade, de organização no geral. Tem vários vídeos sobre Notion aqui no canal, então se você curte ferramentas de gestão, de organização, para te ajudar no seu dia a dia aí, né? Não para ser só uma coisinha bonitinha que você vai usar uma vez e nunca mais. Tem uma playlist de Notion aqui do canal que eu vou deixar aqui na descrição também. Pode dar uma olhada. E é isso. Se você lembrou de mais alguma mentira aí, mais alguma coisa que não apareceu aqui no vídeo, que eu esqueci de colocar, deixa nos comentários aí que eu também quero saber. E até o próximo vídeo.